Mais uma aula neste canal e hoje especialíssimo gabarito extraoficial da Embrapa. Prova executada pelo CESP-Cebrasp, atualíssima, e a gente vai dar uma olhadinha no que caiu nessa prova e conversar sobre ela, tentando aí um gabarito extraoficial. É muito importante considerar que esses gabaritos aqui, essas discussões, elas dão pano para manga. E se você vir alguma coisa diferente por aí, já fique atento, porque quem sabe não seja uma questão para a gente entrar com recurso. A parte boa de concurso público é essa, os recursos eles são bem-vindos. Vamos então ao gabarito extraoficial de língua portuguesa, o cargo aqui é de analista. Pega aí que a gente começa lendo o texto. Eu não sei você, mas no meu ponto de vista, assim, né, e quem tá aqui comigo já sabe que esse é o esquema que eu ando adotando, a gente vai ler o texto independente do que está acontecendo. Eu não vou me submeter a uma prova que vai mudar a minha vida sem ler o texto de jeito nenhum. Português tem texto, vamos ler o texto. Ninguém morre por causa de 5 minutos. Vamos lá. Presumivelmente, deixa eu colocar aqui para eu ler. Presumivelmente, o processo de criatividade, seja ele qual for, é essencialmente o mesmo em todos os seus ramos, de modo que a evolução de uma nova forma artística em um novo mecanismo, um novo princípio científico, envolve fatores comuns. Uma maneira de investigar o problema é considerar as grandes ideias do passado e ver como elas foram geradas. Infelizmente, o método de geração não é claro, nem mesmo para os próprios geradores. Mas e se a mesma ideia revolucionária ocorrer a dois homens, simultânea e independentemente? Talvez os fatores comuns envolvidos sejam esclarecedores. Considere a teoria da evolução pela seleção natural, criada independentemente tanto por Charles Darwin quanto por Alfred Wallace. Nesse caso, existem muitos pontos em comum. Ambos viajaram para lugares distantes, tendo observado espécies estranhas de animais e plantas e a maneira como variavam de lugar para lugar. Ambos estavam profundamente interessados em encontrar uma explicação para isso e falharam, até cada um deles ler um ensaio sobre o princípio da população de Malthus. Ambos, então, viram como a noção de superpopulação e esgotamento que Malthus havia aplicado aos seres humanos se encaixaria na doutrina da evolução pela seleção natural, se aplicada às espécies em geral. Obviamente, portanto, o que é necessário não são apenas pessoas com uma boa formação em uma área específica, mas também pessoas capazes de estabelecer uma conexão entre itens que podem não parecer usualmente conectados. Sem dúvida, na primeira metade do século XIX, muitos naturalistas estudaram a maneira pela qual as espécies se diferenciavam entre si. Muitas pessoas leram Malthus. Talvez algumas tenham estudado as espécies e lido Malthus, mas o que era preciso era alguém que estudasse espécies, lesse Malthus e tivesse a capacidade de fazer uma conexão cruzada. O ponto crucial é a rara característica que deve ser encontrada. Uma vez que a conexão cruzada é feita, ela se torna óbvia. Thomas teria exclamado depois de ler A Origem das Espécies. Que estúpido da minha parte não ter pensado nisso. Mas por que ele não pensou nisso? A história do pensamento humano poderia fazer parecer que há dificuldade em pensar em uma ideia, mesmo quando todos os fatos estão sobre a mesa. Fazer a conexão cruzada requer certa ousadia, porque qualquer conexão cruzada realizada de uma só vez por muitos se desenvolve não como uma ideia nova, mas como um mero corolário de uma ideia velha, de uma velha ideia. É somente mais tarde que uma nova ideia parece razoável. De início, ela normalmente parece sem sentido. Parecia a máxima insensatez supor que a Terra se movia em vez do Sol, ou que os objetos exigiam uma força para detê-los quando em movimento, em vez de uma força para mantê-los em movimento, e assim por diante. Uma pessoa disposta a seguir em frente, enfrentando a razão, a autoridade e o bom senso, deve ser uma pessoa de considerável autoconfiança. Como ela aparece apenas raramente, deve parecer excêntrica, pelo menos nesse aspecto, para o resto de nós. Uma pessoa excêntrica em um aspecto frequentemente o é em outros. Consequentemente, a pessoa com maior probabilidade de obter novas ideias é uma pessoa de boa formação na área de interesse e alguém que não é convencional em seus hábitos. Bom, então aqui a gente tem o texto da prova lidíssimo. É um texto que fala aqui sobre o desenvolvimento do pensamento criativo, né? E aqui a gente vai agora trabalhar no modelo CESP.
Lá na estratégia da banca CESP-Sebrasp, você tem questões de certo e errado, né? Você julga os itens como certo e errado. E aí a gente tem um diferencial da maior parte das bancas, né, em que a gente tem as alternativas para descartar. Se eu tenho ABCD, ABCDE, eu consigo ali eliminar duas, ficar, né, e vou pegando ali as ideias. No caso do CESP-Sebrasp, a gente perde essa chance, porque a prova espera que a gente julgue o item dizendo ele é certo ou ele é errado. E é isso que a gente vai fazer aqui nesta prova da Embrapa. Eu cuidei de pegar aqui o trecho do texto a que a questão se refere, só para a gente ganhar tempo, não precisar ficar voltando em páginas anteriores aqui e a gente conseguir constituir esse gabarito extraoficial da prova. Vamos lá. No que se refere ao texto e às ideias nele veiculadas, julgue os itens que se seguem. Então, 1. O emprego da expressão sem dúvida no 7º parágrafo, então está aqui a expressão sem dúvida. Gente, vamos aqui, ó. Para resolver uma prova da CESP, né, da banca CESP-Sebrasp, é muito importante que você não se submeta à leitura completa do enunciado da questão. Tá, eu sei que o nosso plano aqui é só verificar certo e errado, mas eu preciso esclarecer para você o tipo de raciocínio que se emprega para fazer uma prova como essa. O enunciado da CESP, né, os enunciados das questões de certo e errado da CESP, eles são enunciados que se compõem com informações diversificadas. E a você cabe dar a resposta correta para cada trecho dessa informação. Isso é muito, muito importante, hein? Então, aqui, ó. Primeiro, sem dúvida, no 7º parágrafo. Eu primeiro venho aqui, ó. Esse aqui é o 7º parágrafo, tá bom? Tá escrito assim, ó. Sem dúvida. Na primeira metade do século XIX, muitos naturalistas estudaram a maneira pela qual as espécies se diferenciavam entre si. Então, sem dúvida, muitos estudaram. Essa é a intenção. Então, a expressão sem dúvida revela que o autor tem uma opinião inflexível, sem dúvida, ok? Inflexível, tá bom? A respeito do tipo de pessoa capaz de ter novas ideias. A não dúvida dele aqui é sobre o fato de muitos naturalistas terem estudado a maneira pela qual as espécies se diferenciavam entre si. Portanto, está errado o primeiro item, né? Então, põe aí que o item 1 está errado. Vamos de item 2. De acordo com o texto, uma boa formação... Aqui, tá vendo que não é sobre nenhum trecho, né? É uma questão que, para acertá-la, eu vou precisar do texto como um todo. Como nós já lemos, já sabemos do que ele trata, a gente é capaz de fazer. De acordo com o texto, uma boa formação em determinada área do conhecimento não é suficiente para que uma pessoa obtenha uma grande ideia. É necessário também que ela saiba realizar uma conexão cruzada, isso é, relacionar elementos que podem não parecer interligados. Aqui, ó, eu já vou antecipar para você a resposta, mas a gente vai ver no texto, vou voltar aqui no texto, ó, para você ver comigo certinho o lugar em que isso se encontra. Tá escrito assim, ó. Peraí, que eu vou colocar aqui para a gente ver juntinhos. Vou marcar com você aí, ó. O que é necessário não são apenas pessoas com uma boa formação em uma área específica, tá vendo? Mas também pessoas capazes de estabelecer uma conexão entre itens que podem não parecer usualmente conectados. Então, lá na questão número 2, né, no item 2 que nós estamos aqui analisando, nós temos exatamente o que aquele trecho do texto nos diz. Então, o benefício de ler o texto antes é exatamente esse. Você se torna capaz de encontrar com muito mais fluidez a parte do texto em que você precisa se basear para acertar a questão. Então, número 2, põe aí que o gabarito extraoficial que eu estou deixando aqui para vocês é letra C. Vamos embora de item 3. Item 3, questão 3. O texto é constituído de diferentes tipos textuais, havendo trecho injuntivo no 3º parágrafo. Então, esse aqui, ó, é o 3º parágrafo, tá bom? Esse aqui é o 3º parágrafo. Vamos ver primeiro, então, como eu disse, ó, a gente vai julgando cada um dos trechos do enunciado. Primeira coisa que a gente vai fazer aí, então, é verificar se de fato tem um trecho injuntivo neste 3º parágrafo. Então, tem assim, ó. Mas e se a mesma ideia revolucionária ocorrer a 2 homens, simultânea e independentemente? Talvez os fatores comuns envolvidos sejam esclarecedores.
Considere a teoria da evolução pela seleção natural criada independentemente, tanto por Darwin quanto por Wallace. Aqui, ó, nós temos sim um trecho injuntivo. E se você está com dúvidas sobre o que é um texto injuntivo, é um texto que dá ordens, que apresenta instruções. É o texto típico, por exemplo, das bulas de medicamentos, dos manuais de instruções de jogos. Então, considere o que marca um texto injuntivo, e aqui a gente consegue garantir isso, é o emprego desse verbo aqui, ó, que é um verbo que se encontra no imperativo, tá vendo? Dando imperativo, dando ordens. Verbos no imperativo são marcas de texto injuntivo. Primeira parte do enunciado aqui, então, correta. Segunda parte, ó, e predomínio da tipologia narrativa no quarto e quinto parágrafos. Esse aqui é o quarto e esse daqui é o quinto parágrafo. Então, nós temos agora que verificar se nós temos a predominância da tipologia narrativa. Predominância implica dizer que a maior parte dos trechos é narrativa. Então, vamos lá. Nesse caso, existem muitos pontos em comum. Ambos viajaram para lugares distantes, observaram espécies estranhas e, como variável, estavam interessados em encontrar explicação e falharam. Ambos, então, viram como a noção que se encaixaria. Tá vendo como aqui eu tenho uma sequência cronológica? Ó, cronos, eu tenho uma sequência cronológica. Aqui, ó, é uma informação sobre Darwin e Wallace, e elas estão encadeadas em ordem cronológica. Então, eles viajaram, eles observaram, eles estavam interessados, né? Eles falharam, uma coisa depois da outra, tá vendo? Então, se eu tenho essa sequência narrativa, se eu tenho essa sequência de ações, é verdade que há, portanto, uma predominância no quarto e quinto parágrafos de trechos narrativos, e a gente diz, portanto, que o item 3 está correto. Partiu para o item 4. Vamos ver aqui comigo o item 4. O autor evoca os exemplos de Charles Darwin e Alfred Wallace com o intuito de investigar como cada um deles compreendeu, de modo independente, o raciocínio que levou à criação da teoria da evolução pela seleção natural. Então, vamos lá. A gente sabe que Charles Darwin e Alfred Wallace, de fato, apareceram no texto como exemplos, né? De que cada um deles compreendeu de modo independente, né? Então, o raciocínio que levou à criação da teoria da evolução pela seleção natural. Quer dizer, os dois chegaram nesse ponto aqui, ó, da seleção natural. Os dois fizeram isso de modo independente, tá vendo? E os dois serviram como exemplo, né? Os dois aqui eu me refiro são Darwin e Wallace. A parte desse enunciado aqui que me deixa levemente preocupada é com o intuito de investigar. Isso aqui me incomoda um pouquinho, né? Porque o exemplo não tem exatamente a intenção de investigar. Mas, se a gente voltar aqui no texto, ó, vou voltar aqui no texto para você organizar comigo onde essa informação está. Olha só o que tem aqui, ó, no texto. Vou marcar aí junto com você, ó. Mas e se uma... Peraí. Uma maneira de investigar o problema é considerar as grandes ideias do passado e ver como elas foram geradas. Tá vendo? Nesse caso, o próprio texto traz o investigar o problema. E aí, daqui para baixo, veja que ele aciona mesmo Charles Darwin e Alfred Wallace. Então, a palavra investigar, que inicialmente me incomoda, né, lá no enunciado da questão 4, né, não parece ser a melhor palavra para a constituição dessa frase, é também a palavra que aparece lá no texto original. Então, aqui a gente vai merecer um pouquinho de cuidado. Eu daria essa questão aqui como certa, né? Esse enunciado como certo, mas é importante considerar esse detalhezinho aí, ó, da palavra investigar, porque aí a gente abre uma lacuna para, quem sabe, uma dúvida, né? A gente pode ter uma dúvida aí. Eu dou o gabarito como certo. Você acompanha aí comigo e me diga se você concorda. Já fico ansiosa aqui, né, para esperar o gabarito oficial para a gente poder comentá-lo juntos, mas eu acho que a banca vai trazer como certo com base nessa justificativa aí do investigar, que também aparece lá no texto original. Vamos de item 5 para a gente fazer aqui juntos o julgamento.
Então, agora a gente vai tratar dos aspectos linguísticos do texto. Chegou o momento gramatical da prova da Sebrasp e a gente já sabe que é comum cair em questões de gramática. Mais uma vez, o que pega aqui de verdade, gente, que eu acho que vale muito a pena considerar com vocês, é a organização do pensamento. Não pode sair desembestado procurando os treinos do texto, porque lá na Sebrasp, né, no CESP Sebrasp, eles costumam marcar em que frase do texto a informação deve ser consultada. Aqui, por exemplo, ó, é no penúltimo período do último parágrafo, tá vendo? Você precisa, antes de tudo, localizar essa informação no texto. Tem que achar onde ela está. Depois de fazer isso precisamente, aí você avança, terminando de entender o que precisa ser entendido. Então, é no penúltimo período do último parágrafo. Então, o último período é esse aqui, né? Então, eu vou voltando aqui, ó. Esse aqui é o penúltimo período. Começa, portanto, aqui, ó. Vou marcar de verde aí para você ver, ó. Uma pessoa excêntrica em um aspecto, frequentemente o é em outros. Este é o período a que a questão se refere. Sabendo disso, eu preciso agora reconhecer o termo o. Então, tá aqui, ó. O é, esse o aqui, ó, que a questão me diz que ele retoma o vocábulo aspecto. Vou organizar o pensamento. Uma pessoa excêntrica em um aspecto, frequentemente é excêntrica em outros aspectos. Não é isso? Então, esse o aqui, ó, ele substitui a informação de é excêntrica, né? Esse o aqui é um pronome demonstrativo e ele retoma toda uma oração anterior. Portanto, na número 5, o item está errado, porque não retoma aspecto, retoma é excêntrica, né? Uma pessoa é excêntrica. O que substitui aspectos aqui, ó, é a palavra outros, em outros aspectos. Questão 6 feita, partiu. Questão 5 feita, agora é a questão 6. Então, vamos lá de questão 6 comigo. Dada a relação de sentido estabelecida entre os dois períodos que compõem o segundo parágrafo, calma aí. Aí você vai primeiro localizar esses dois períodos que compõem o segundo parágrafo. Não sugiro mesmo que você faça as questões da Sebrasp lendo tudo uma coisa em cima da outra. Você lê por parte, organiza o pensamento, vai para a próxima parte, porque são detalhes que fazem você perder a questão. Então, está aqui o segundo parágrafo. O primeiro período termina aqui, ó, tá vendo? E o segundo período termina aqui. Existe uma relação de sentido estabelecida entre esses dois períodos. Me deixa ver qual é a relação, me deixa organizar o meu pensamento independente do que o enunciado traz. Então, vamos lá. Uma maneira de investigar o problema é considerar as grandes ideias do passado e ver como elas foram geradas. Infelizmente, então aqui, ó, eu tenho uma ideia de negação, tá vendo? Um valor negativo. Então, a ideia aqui é de oposição. Porém, infelizmente, o método de geração não é claro, nem mesmo para os próprios geradores. Beleza, eu entendi que aqui, entre essas duas partes, eu estabeleço uma relação de oposição, ok? Organizou aí, eu li a frase, percebi sozinha, a ideia é de oposição. Agora eu termino a leitura do enunciado. Então, o segundo período poderia ser... Segundo período, isso aqui então, ó, infelizmente, esse aqui, segundo período. Poderia ser correta e coerentemente reescrito da seguinte forma. Infelizmente, contudo, excelente. Esse contudo aqui, ó, ele também marca uma ideia de oposição. Está correto. E aqui, ó, as vírgulas que separam esse contudo também estão adequadas, porque estão marcando o deslocamento da conjunção. Então, infelizmente, contudo, o método não é claro nem mesmo para os próprios geradores. Pode colocar aí que o item 6 está correto. A ideia de oposição marcadíssima. Partiu, vão comigo, questão 7. Item 7, né? Item 7. Vamos lá. No último período do 9º parágrafo, então calma, último período do 9º parágrafo. Tá aqui, ó, ponto final tá aqui, eu vou voltando. Esse aqui, ó, esse aqui é o... Deixa eu tirar esse risquinho que ficou feio, né? Ó, esse aqui é o último período do 9º parágrafo. O deslocamento do vocábulo certa, então vou achar o vocábulo certa. Fazer a conexão cruzada requer certa,
para logo depois de ousadia, então requer certa ousadia. Então a sugestão é que seja escrito ousadia certa. Já mudou, né, gente? Certa. Ousadia é alguma ousadia. E ousadia certa é ousadia precisa, ousadia adequada. Né? Então, a alteração alteraria o sentido do termo deslocado verdadeiro, alteraria o sentido, bem como a classe de palavras. Verdadeiro também. Se vem antes, igual tá aqui, ó, certa ousadia, isso aqui vai ser um pronome. É um pronome indefinido. Pronome indefinido. Agora, se vier depois, como foi a sugestão do enunciado, ousadia certa, isso aqui assume a classe dos adjetivos. Então, verdadeiro altera o sentido e altera a classe de palavras. Pode colocar lá que o item 7 é certo. Item 7, certo. Vamos de item 8. Vamos lá comigo de item 8. Provinha boa, né, gente? Vocês também estão gostando? Provinha ótima de fazer, treinar, bom demais, bom demais. Espero que vocês estejam concordando comigo aqui. Também, se não tiver, manda aqui nos comentários que a gente tenta chegar ali no gabarito juntos. E se der confusão, se der BO, a gente entra com recurso, né? Questão de recurso. Bora. No primeiro período do terceiro parágrafo, para. Primeiro eu vou localizar. Esse aqui é o terceiro parágrafo. O primeiro período começa aqui e termina aqui no ponto, ó, na interrogação. Então, ó. Mas e se a mesma ideia revolucionária ocorrer a dois homens, simultânea e independentemente? Os vocábulos revolucionária tá aqui e simultânea qualificam a palavra ideia, não mesmo. Revolucionária qualifica a palavra ideia, verdadeiro. Então, revolucionária, verdadeiro. Isso aqui é um adjetivo, hein? Adjetivo, certo? Mas a palavra simultânea, ela não é um adjetivo. Na verdade, ela ocorre, espera aí, aqui ficou errado o traço, ela ocorre simultaneamente. Aqui, ó, gente, a intenção era dizer simultaneamente, presta atenção, e independentemente. A intenção era dizer isso. Mas a gramática, né, a NGB, a norma culta brasileira, a norma geral brasileira, norma gramatical brasileira, diz que quando você tem dois advérbios terminados em mente, olha aqui, ó, tá vendo? Dois advérbios terminados em mente, você não usa o sufixo a não ser no último. Então, só o último é que vai ter o mente aqui, ó. Aqui a gente obedece às regras ortográficas de acentuação, simultânea e independentemente. Portanto, esse simultâneo aqui é um advérbio que apareceu assim de forma reduzida por conta de uma determinação gramatical que diz: quando você tem mais de um advérbio terminado em mente, o sufixo só aparece no último. Então é contemporânea, social, cultural e independentemente. Combinadíssimo? Aproveita e anota isso aí, porque se algum dia você precisar usar na redação, você já está com essa dica prontinha. Então, no item 8, o item 8 vai ser errado, hein? Errado, deixa eu colocar mais para baixo. No item 8, a resposta vai ser errado, porque nós não temos dois adjetivos. Vamos de questão 9, item 9 comigo aqui, vamos lá. A vírgula empregada no segundo período do segundo parágrafo, para. A gente primeiro, aqui é o segundo parágrafo, eu já tirei lá do texto, a gente vai achar agora o segundo período. Primeiro período terminou aqui, ó, o segundo período, então é esse daqui. Infelizmente, tem uma vírgula aqui, ó. O método de geração não é claro, nem mesmo para os próprios geradores. Bom, então sobre a vírgula. Ela poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical do texto. Põe aí nas suas coisas que isso está certo. Pode colocar. Infelizmente, é um termo de natureza adverbial. A gente chama isso aqui de adjunto adverbial. E esse aqui é um adjunto adverbial deslocado. Carla, por que deslocado? Deslocado porque oficialmente a ordem da frase diz que a primeira coisa que a gente usa é o sujeito. Então, se eu comecei com o advérbio, eu desloquei esse termo. Não deveria ser advérbio, deveria ser sujeito. E é comum, é facultativo o uso da vírgula quando esse adjunto adverbial é de
curta extensão. Quando é pequenininho, então, você pode ou não colocar a vírgula, isso é teoria gramatical. Carla, como é que eu vou saber se é de curta extensão? A gente tem por padrão, né, que eles vão ser de longa extensão. Então, para você saber aí, ó, se é de longa extensão, quando tiver 3 ou mais palavras. Então, para você... Deixa eu tirar esse certo aqui. Para você localizar aí se o advérbio, né, o adjunto adverbial é de longa extensão, você vai considerar 3 ou mais palavras. Então, se ao invés de infelizmente eu tivesse colocado assim, ó, por pior que seja, ó, o método de geração, aqui, tá vendo? Eu continuaria tendo uma ideia de valor negativo, natureza adverbial, mas eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras. Essa vírgula aqui, ó, já seria obrigatória, porque eu teria um termo adverbial de longa extensão. Então, número 9, pode colocar aí que é correta a resposta, e nós estamos prontíssimos para ir para a questão 10. Vamos comigo para a questão 10. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, então nós vamos avaliar aqui 2 aspectos, hein? Nós queremos saber se mantém a correção e se mantém o sentido, tá vendo? Então, as 2 coisas. O trecho. O que é necessário não são apenas pessoas. Então, primeiro período do 6º parágrafo. Primeiro período é isso tudo aqui, né? Isso aqui é tudo primeiro período, ó. Tá aqui o trecho, ó. O que é necessário não são apenas pessoas. Tá vendo? É isso aí. Poderia ser reescrito da seguinte forma. É necessário... Então, se eu colocar aqui, ó, tira o que é. Ficaria assim, ó. Não, tira o é não, né? Deixa eu desfazer aqui, peraí. Tira só o que. É necessário, obviamente, portanto, é necessário não apenas pessoas com uma boa formação em uma área específica. A questão quer saber se está certo ou errado e se mantém exatamente o mesmo sentido a reescrita desse trecho. Aqui, gente, nós vamos ter vários BOs associados, porque esse o que aqui, ó, que aparece, esse o que aqui, tá vendo? Ele tem natureza coesiva apenas, né? É um pronome demonstrativo mais um pronome relativo e eles se retomam entre si. Então, eu meio que poderia suprimir isso e poderia, sim, dizer que essa questão aqui tá certa, né? Porque a substituição aí, ela traz, não traz diferença praticamente nenhuma. Mas vou confessar para vocês que essa é uma questão controversa. Porque a escolha do emprego desses elementos, ela traz uma coerência que muda o tom. Quando eu digo é necessário e quando eu digo o que é necessário, não apenas, eu mudo um pouquinho o tom argumentativo do texto. Então, aqui pode ser que a gente tenha uma confusão nessa questão dessa e que a gente precise, sim, dar uma pensada num recursinho aí para poder alterar esse gabarito, porque vão caber aí mais ou menos as 2 respostas. Eu vou ter justificativa para as 2 respostas. Então, vamos esperar o gabarito oficial dessa daí. Vamos de questão 11. Na questão 11 tem assim... Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, então, mais uma vez, eu vou ter 2 aspectos a serem avaliados aqui, tá vendo? Correção gramatical e coerência. O trecho. Uma vez que a conexão cruzada é feita, então, é no 8º parágrafo, tá escrito aqui, ó. Uma vez que a conexão cruzada é feita, tá vendo só? Poderia ser reescrito como uma vez feita, então, uma vez, tira tudo isso aqui, ó, uma vez feita, eu tiro a conexão cruzada, que é a conexão cruzada, e está sugerindo que mantenha a correção e a coerência do texto. Vamos testar. O ponto crucial é a rara característica que deve ser encontrada. Uma vez feita, então, feita o quê? Uma vez feita o quê? Encontrada a rara característica? Feita aqui, ó, bom, eu acho que a banca vai considerar que isso aqui tá certo, sabe? Eu acho que vai considerar que tá certo, mas cabe um recurso aqui, hein? Cabe um recurso. Aqui eu vou deixar a dúvida pra gente poder discutir depois do gabarito. Sabe por quê? Presta atenção aí comigo, ó. O que acontece aqui nessa questão? Presta atenção aí no que vai acontecer nessa questão. Nessa questão, a gente vai ter o problema de... Bom, como eu vou explicar? Olha só, peraí.
Esse feita, para ele funcionar aí desse jeito, para fazer sentido esse feita, uma vez feita, eu teria que ter uma informação anterior sugerindo sobre ser feita. Entendeu? Então, para garantir a coerência do texto, que é um elemento aqui, ó, tá vendo? A coerência é um elemento. Para garantir essa coerência, essa palavra aqui, ó, teria que fazer sentido. E ela não faz. Como é que funcionaria essa frase? O ponto crucial é a rara característica que deve ser encontrada. Uma vez identificada, então, identificada a rara característica, né? Que é essa conexão cruzada, beleza, aí eu conseguiria. Ela se torna óbvia. Mas a palavra feita, ela funciona para conexão cruzada, uma vez feita a conexão, tá vendo? Incomoda um pouquinho o uso dessa palavra feita aqui. Eu acho que a banca pode trazer como correta. Vai ser meio forçada e a gente consegue um recurso aí nessa questão 11, hein? Vamos lá, vamos esperar esse negócio. Questão 12, para a gente encerrar a prova, esta prova da Embrapa, né? Sebrasp fazendo história aí, como sempre, né? Ao final do 8º parágrafo, a sequência, que estúpido da minha parte. Então, vou encontrar isso aqui, tá? Assim, ó, que estúpido da minha parte, tá vendo? Não ter pensado nisso, né? Que estúpido da minha parte funciona como sujeito da oração, o que justifica a flexão da forma verbal ter na terceira pessoa do singular. Não tá certo, gente. Se eu organizar a frase, vai ficar assim, ó, não ter pensado nisso é estúpido, ó, estúpido da minha parte. É mais ou menos isso que eu quero dizer, não é? Não é a mesma ideia se eu organizo a frase? Então, o que funciona como sujeito mesmo é não ter pensado nisso, tá vendo? Essa daqui que é a parte da oração que funciona como sujeito. Portanto, item 12, vamos colocar aí que está errado. Bom, nós corrigimos todas as questões dessa prova. O gabarito vou mostrar aqui para vocês que a gente vai ter um gabarito extraoficial. Vou mostrar. Tem um gabaritinho aqui extraoficial. Marquei as questões que para mim são mais controversas, né? Que a gente vai poder dar uma pensada aí depois do gabarito oficial sair. Se tiver que entrar com recurso, a gente põe o recurso aqui para vocês. E eu espero verdadeiramente que você tenha sido um sucesso em língua portuguesa. Se foi, me conta nos comentários. E se não foi, já se inscreva neste canal para não perder a chance de estudar comigo português e redação, um canal especializado em fazer você arrebentar essas provas. Muito obrigada pela atenção, espero seus comentários aqui para a gente trabalhar juntos rumo à sua aprovação. Partiu! Carla Gomes, até mais!